né? Vou começar a gravação aqui. Pá. E aí a gente já vai. Não é mais desenho geométrico, física. Vamos continuar aí. Todo mundo, pessoal, vai lá na página 98, tá? 98, que a gente vai resolver exercícios rapidamente e vamos ver se a gente chega no próximo módulo de maneira rápida, tá? Pessoal, então, vamos lá, continuando o nosso papo sobre eletricidade, tá? Continuando o nosso papinho sobre eletricidade. A gente vai resolver já essa questão rapidamente. Então vamos lá. Ó. Algumas coisas eram interessantes a gente saber, né? O voltímetro, ele é colocado entre dois pontos, tá? Bom, vamos ler, vamos ver o que está rolando aí. Vamos lá. Em uma atividade experimental, um estudante dispõe de um voltímetro e um amperímetro. E uma lâmpada de potência desconhecida, ninguém sabe a potência dela, é ligada a uma fonte, tá? Uma fonte de tensão. E aí ele diz o seguinte, a alternativa correta que mostra a conexão de circuito que permite achar o valor da potência dessa lâmpada é qual? Ora, gente, a mais correta aqui de cara, ó, opa, como é que faz para parar isso? É a letra A. Por que a letra A é a única certa? Porque o voltímetro, ele está ligado num lado de cima da lâmpada e num lado de baixo da lâmpada. Então ele vai permitir medir a DDP da lâmpada. Ele vai conseguir medir isso. Lembre-se que o voltímetro ele mede a diferença de potencial entre dois pontos, tá? Então você precisa ligar o voltímetro em dois pontos. Então esse voltímetro está ligado nesse ponto e esse voltímetro está ligado nesse ponto lá em cima. Então é por isso que essa alternativa é a única correta. Eu não posso colocar o voltímetro num lugar onde passe corrente elétrica, porque aí eu alteraria o sistema, não conseguiria medir exatamente essa DDP. Então, pessoal, de cara aqui, você tem que olhar e falar, olha, o voltímetro, a única maneira de ligar ele é essa que está descrita aí, tá? Então, ó, nos circuitos elétricos o amperímetro é ligado em série e o voltímetro é ligado em paralelo. Então, olha só, aqui o voltímetro está em paralelo, o amperímetro está em paralelo, está errado. Amperímetro em paralelo está errado, amperímetro em paralelo está errado. Aqui voltímetro em série está errado, tá? Então, é isso. Vamos lá. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha, tá? Nesse ambiente, existem uma geladeira, uma tomada e uma lâmpada, conforme a figura a seguir, ó. Geladeira, tomada e lâmpada, beleza? E aí, ó, esse está escrito fase e neutro, são os fios, tá? Os fios, vocês vão aprender aí, para quem for trabalhar com a área, vocês vão aprender que esses fios, eles têm nome, né? Então, numa tomada, você tem aquela tomada de 3 pinos, porque saem 3 fios dela. Um é o fase, o outro é o neutro e o outro é o aterramento, que a gente chama de fio terra, tá? Beleza? Então, vamos lá. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, tá? E a intensidade da corrente... Calma. Deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a intensidade da corrente total e a intensidade da corrente na lâmpada, tá? A lâmpada é o último, é geladeira, tomada e lâmpada, beleza? Para isso, ele dispõe de um voltímetro e 2 amperímetros. Então, vamos ver o que ele tem que medir. Olha só, gente, se ele mede a corrente total e a corrente na lâmpada, então, olha só, a corrente total, ele pode colocar ela... Ixi, tá vibrando meu celular aí, depois eu atendo, mas ele pode colocar o voltímetro, ele tem que colocar em paralelo com a geladeira, o voltímetro, tá? Então, olha, uma alternativa bem boa aqui, deixa eu dar uma olhada, e o amperímetro tem que estar em série com L, tá? Então, ó, a alternativa D de dado a gente sabe que está errada já. D de dado está errado. Por quê? O amperímetro não pode estar ligado em paralelo. Quem mais que está errado? A alternativa A está errada, porque o voltímetro está ligado em série.
Alternativa E, tem mais alternativas aqui? Ah, tinha mais uma alternativa aí aqui, ó. Esse aqui, esse tá ligado para lá. Deixa eu pensar aqui. O amperímetro tá ligado de uma maneira a produzir um curto-circuito aqui, né? Eu acredito aqui, pessoal, então que... deixa eu ver, amperímetro, voltímetro... Cadê? Voltímetro no G, esse tá certo aqui, ó. Amperímetro, esse tá errado, o amperímetro ligado em paralelo, tá errado. Então, pessoal, ó, a alternativa que sobrou é esse cara aqui, ó, alternativa E. Por que não pode ser a alternativa D de dado? Porque esse cara, o amperímetro, ele não está ligado em série com o sistema. Ele está ligado de uma maneira a produzir um curto-circuito. Então, a corrente, ela vai passar aqui, ó, ela vai querer ultrapassar o amperímetro aqui, ó, e vem para cá. Beleza? Então, a única maneira de se ligar, ó, é a alternativa E, tá? Que aí aqui você sente a corrente que está passando total, aqui você sente a corrente que está passando só na lâmpada e você ligou em paralelo o voltímetro. Por que em paralelo? Porque a corrente chega aqui e ela se divide uma parte para cá e outra parte para a geladeira. Eu consigo medir essa diferença de potencial entre eles aí. Tá bom? Alternativa E, lembre-se dessa ideia. No circuito abaixo, os resistores R1 e R2 e R3 têm valores iguais, igual a 12 ohms, tá? E aí ele mostra. De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro, o amperímetro está aqui, ó, tá? A leitura do amperímetro e a leitura do voltímetro são quantos, né? Então vamos dar uma olhada aqui. O amperímetro, ele está logo ligado a uma bateria aqui, ó. Então ele mede a corrente total, ó, porque a corrente sai da bateria, ó, faz a curva e passa no amperímetro. Então ele mede a corrente total. Então, para isso, pessoal, eu preciso determinar a resistência total. A resistência total. Então, R1 e R2 estão em paralelo e eles estão em série com R3. Então, R1 e R2 dá 12 dividido por 2 dá 6, tá? Com mais 12 do R3 dá 18. Então, 36 dividido por 18... corrente elétrica vale 2, tá? Corrente elétrica vale 2. Então, ó, só pra gente olhar aqui, ó, exatamente o que eu falei, né, ó. R1 e R2 dividido por 2 é a resistência equivalente entre 1 e 2, porque estão em paralelo. Esses dois juntos formam a resistência de 6, que está em série com esse R3, que é 12. E aí, 6 mais 12, 18. A corrente elétrica vai ser a DDP, 36, dividido pela corrente, que é pela resistência, 18. Então, 36 por 18 dá 2 amperes. Tá? A leitura do voltímetro, pessoal, ela vai ser uma leitura que vai... dar uma olhada aqui, ó. Que vai ser a mesma coisa desse cara aqui, ó. Mas esse voltímetro, deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está ligado em paralelo com R1 e com R2. Então ele vai ler a DDP entre R1 e R2. Ele não vai ler a DDP entre R3 e nem a DDP desse sistema aqui, ó, o 36 volts, tá? E aí, como é que ficariam as continhas? A DDP do cara 1 vai ser a resistência 1 vezes a corrente que passa nele, tá? Então, olha só, a resistência do cara 1 é 12 ohms, perdão, 12 ohms, tá? Vezes a corrente que passa nele, não é? Vezes a corrente que passa nele vai ser 1, tá? Por que 1? Porque se a corrente total é 2, ela chega, ó, a corrente sai aqui, ó, 2. 2, 2, 2, tá andando, 2, 2, 2, foi lida como 2, chega nesse ponto... parte da corrente vai para baixo e parte dela continua indo para R3. Nada passa no voltímetro, porque o voltímetro não passa corrente nele lá. Ele tem uma resistência infinita, de tal forma que não passa corrente nele. Então, pessoal, R1 com R2 estão em paralelo. Portanto, a corrente que tinha 2 amperes, metade dela vem para R1
metade dela vem para R2, tem 1 ampere de cada lado. A DDP U é igual a R vezes I. R vale 12, a corrente vale 1, 12 vezes 1, 12. Então a alternativa correta E de elefante aqui, ó, tá? 2 de corrente e 12 de DDP. Beleza? Tranquila essa, né? Tranquila mesmo, né? Bom, vamos mais aqui, ó. Vamos para 4 aqui então agora. Vamos lá para 4. Um circuito elétrico contendo 3 resistores foi associado e montado com os componentes ideais, tá? Beleza? Então eu tenho um amperímetro, um voltímetro e tudo isso aí. No circuito, um dos terminais do voltímetro é mantido fixo no ponto X. E o outro terminal pode ser conectado aos pontos Y ou Z ou até T. O amperímetro indica a corrente elétrica de 2 amperes enquanto o voltímetro está desconectado. Quando seu terminal livre é conectado sucessivamente aos pontos Y primeiro, depois aos pontos Z e depois aos pontos T... A gente pediu para entrar, professor. Ah, maravilha. Cadê? Opa, tá aqui a Jennifer. E aí, Jennifer, bom dia. Tudo beleza? Então vamos lá, ó. Quando ele liga o voltímetro em Y, ele mostra uma DDP de 60. Quando ele liga em Z, ele mostra uma DDP de 100. Quando ele liga em T, ele mostra uma DDP de 140, tá? Beleza? Então eles dizem, os valores das resistências de cada um deles são quanto? Ora, vamos tentar fazer a conta. O primeiro eu acho que é o mais simples. Quando ele liga em Y, a DDP passa a ser 60, tá? Então, a DDP do resistor 1 é 60, porque o 1 está entre o X e o Y. Então, a DDP dele é o que o voltímetro vai ler quando eu ligar em Y, tá? Legal isso, né? Então, a DDP desse cara é 60, U é igual a R vezes I. Essa resistência vale quanto? Divide pela corrente, 60 dividido por 2, tá? 60 dividido por 2 dá 30. Então, pessoal, eu tenho essa corrente esse resistor de 30 passando aí, ó. Quer ver? Ele vai mostrar aí já em primeiro lugar, ó. 30 passando nesse cara. Beleza? Tá. Agora, dá uma olhada nesse segundo cara aqui. Quando eu ligo X até Z. Quando eu ligo X até Z, eu não tenho a DDP do resistor 2 direto, porque X está do lado de 1 e Z está do lado de 2. Então, eu tenho a DDP entre os dois resistores ali. Então, olha o que ele fala no enunciado. No enunciado, ele diz que quanto vale a DDP entre esses dois pontos, tá? Esse é o ponto X e esse aqui é o ponto Z, tá? Esse é o ponto X e esse é o ponto Z. Então, a DDP deles é igual a U igual a R vezes I. Só que a DDP, quando liga X e Z, ele fala no enunciado que ela vale 100. 100. Só que U é igual a R vezes I. Só que eu não posso pegar nem esse R e nem esse R, porque eles estão em série. Então eu vou pegar a soma dos dois. E quanto que vale o primeiro? O primeiro vale 30 ohms. Eu já achei. O primeiro vale 30 ohms. E esse aqui? Vale R2, tá? Então U é igual a R vezes I. Isso vai ser igual a 30 mais R2 vezes 2 da corrente elétrica. Então passa dividindo, vai dar 50 menos 30. R2 é igual a 20 ohms, tá? R2 igual a 20 ohms. Com isso, a gente já consegue saber a resposta certa. Só tem uma única alternativa em que o R2 vale 20 ohms, que é a alternativa A de A, tá? Beleza? Alternativa A de A. Beleza? E boa, né? Essa questão bem simples, né? Vamos lá, mais uma de amperímetro e voltímetro. Tem muitas questões aqui, né? Mais uma de amperímetro e voltímetro. No circuito da figura A... Peraí, deixa eu tomar uma água antes aqui. Ufa,
secou a garganta. Bom, no circuito da figura A é um amperímetro de resistência nula, V é um voltímetro de resistência infinita. Legal, já sabíamos disso. E aí ele diz, qual é a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? Bom, gente, olha aqui, ó, o A. Qual é a intensidade medida por esse cara? É a corrente que passou nele. Bom, a corrente que passou nele, ela dividiu, parte virou 10 e parte virou 2. Bom, se parte virou 10 e parte virou 2, significa que a corrente total é 12, tá? Então, qual a intensidade da corrente total? É 12, beleza? Corrente total é 12, é isso. Não tem muito segredo, não. Qual a tensão elétrica medida pelo voltímetro? Bom, pessoal, dá uma olhada nesse voltímetro. O ideal é sempre a gente ir atrás dos pontos dele. Então, olha só, esse voltímetro eu venho aqui, ó, ando com ele, vou andando. Esse voltímetro está ligado no R2, esse voltímetro está ligado no R1 e esse voltímetro está ligado na bateria, no polo mais da bateria. Então, esse voltímetro, ele lê o polo mais da bateria. E a parte de baixo do voltímetro? Está ligado na parte de baixo do R2, está ligado na parte de baixo do R1 e está ligado na parte de baixo da bateria, que é o polo negativo. Então, gente, esse voltímetro, ele vai ler a tensão da bateria. Ele vai ler a tensão da bateria, porque ele está ligado nessa bateria, tá? Beleza? Então, ó, a primeira 12 e a segunda 100 volts mesmo, tá? É o que ele lê, porque ele está ligado na bateria. E aí, a última pergunta dele é, qual o valor de R1 e R2? Ora, gente, aqui é URI, U igual a R vezes I, tá? U é igual a R vezes I. Vamos fazer de cabeça aqui, ó. Então, a resistência vai ser U sobre a corrente. Então, a primeira vai ser 100 dividido por 10, dá 10. E a segunda, 100 dividido por 2, dá 50. Então, uma dá 10 e a outra dá 50. Acabou. Fim de papo esse exercício aqui. Bem tranquilo, né? Bem gostoso esse exercício aqui, ó. Caiu lá na Unicamp, hein, gente? Caiu lá na Unicamp, hein? Uma das melhores faculdades do mundo, a Unicamp. Bom, vamos lá. Mantendo-se a DDP constante entre A e B, ao se colocar uma fonte de calor para aquecer o resistor constituído de um metal, podemos afirmar que a corrente não sofre alteração, a resistência não sofre alteração, a corrente irá aumentar, a resistência irá diminuir ou a corrente irá diminuir. Pessoal, essa aqui é simples. Lembra que a corrente, ela é um elétron que está tentando atravessar uma resistência que tem um monte de átomos e partículas lá, e aí ela não consegue atravessar. Aí se eu esquentar aqueles átomos, deixar eles mais agitados, o elétron vai ter mais dificuldade de passar, tá? Lembra que eu falei do show de rock? O que é mais difícil? Se atravessar um show de rock, a galera, ou atravessar a galera de um show de jazz, onde está todo mundo sentadinho lá, tomando guaraná? No show de rock é muito mais difícil. Então a resistência, ela aumenta. E se a resistência, ela aumenta, a corrente diminui. Portanto, a alternativa E de esperto, tá? E de esperto. Beleza? Aumentou a temperatura de algo, você está aumentando as colisões do elétron com os átomos, você está dificultando a passagem dele. Então, nesse sentido, a gente vai ter a corrente diminuindo, porque a resistência aumenta, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos entrar aqui no módulo do 8 até o 10 para falar um pouquinho sobre geradores elétricos, tá? E essa tal de lei de Pouillet, né? Pouillet. Eu não sei se é assim que fala, foi assim que eu aprendi, lei de Pouillet, né? Esse gerador, gente, ele é mais ou menos o seguinte, é uma bateria. Pensa numa bateria de verdade, tá? Uma bateria é um gerador, não é verdade? Uma bateria.
Bom, então, pensa aqui, ó, uma bateria ou uma pilha, sei lá, né? Então, olha só, essa é uma bateria. Essa bateria, então, tem polo negativo, polo positivo. Não é verdade? É verdade. E aí, pessoal, essa bateria, a gente liga ela num circuito. Tá? Pode ter um resistor, pode ter o que a gente quiser. Mas basicamente é assim que é um circuito de bateria. E aí, pessoal, o gerador elétrico, ele vai ter uma característica que você precisa saber. É a seguinte, lembra que eu falei que tudo, um fio, ele poderia se comportar como um resistor também. Por quê? Porque o elétron, ele tende a andar ali dentro. O fio, ele é composto por átomos e moléculas. Então, à medida que esse elétron tenta andar no fio, ele encontra uma certa resistência. Não é à toa que se a gente... Eita, que barulhão fez aqui. Não é à toa, gente, que se a gente colocar uma bateria ligada num aparelho e você pegar um fio, dependendo da bateria que você colocou, esse fio vai esquentar bastante. Fios de micro-ondas, fios de air fryer, fios de chuveiro, esses fios esquentam. Por que eles esquentam? Porque o fio está resistindo à passagem desse elétron, que vai chocar, se choca com átomos, então ele esquenta. Então, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, que qualquer coisa que passe corrente elétrica, na vida real, ela vai ter uma certa resistência, tá? É claro, não é uma resistência igual de chuveiro, mas é uma resistência, porque a corrente ela não vai passar de uma maneira gostosa e simples. A corrente ela vai ter resistência, tá? E na bateria não é diferente. Vocês acham que a corrente ela circula aqui, ó? Ela circula aqui, ó. Passa daqui para cá, para cá, para cá. Você acha que a corrente faz esse circuito aqui, ó? Ao passar pela bateria, ela passa e ela não encontra nenhum átomo sequer dentro da bateria para ela se chocar? Não é verdade. As baterias, por mais que elas sejam boas, a corrente vai passar por ela e ela vai perder um pouco de energia potencial. Por que ela vai perder um pouco de energia potencial? Porque a bateria ela também é composta por átomos e elétrons. Então, quando o elétron passar lá por dentro, ele vai se chocar com outras partículas. Então, apesar da bateria perder pouca energia, apesar dela gerar energia, ela também tem uma resistência interna, tá? Todo o aparelho vai ter uma resistência interna. Então, até uma pilha ela é um gerador, né? Ela é um gerador de eletricidade, mas ela não é um gerador perfeito. Parte da energia se perde dentro dela. Por quê? Porque ela tem elétrons e átomos que vão se chocar e ela vai liberar calor. Vocês já viram que as pilhas esquentam também? Ou seja, se ela esquentou, é porque ela está perdendo energia elétrica, virando energia térmica. Então, temos um gerador. Então, essa situação aqui, ó, ela não ocorre na vida real. Essa situação é uma situação ideal. Agora, o que é uma situação real? Uma situação real é onde eu tenho a bateria. E essa bateria, pessoal, ela vai ter aqui, ó, nela acoplada uma resistencinha nela. E aí dela aqui liga aquela resistência e aí liga aqui. Então perceba, esse sistema é igual a esse, só que esse é de verdade. Por quê? Porque esse aqui, ó, tem uma resistência interna. Que nós vamos chamar ela de Rzinho, tá? Então, resistência do chuveiro, Rão, air fryer, Rão, tá?
ferro de passar roupa, é rão. Agora, a resistência da minha própria bateria, esse cara aqui. Um gerador elétrico a diesel, ele transforma, ele gera energia elétrica, mas ele perde energia por barulho, ele perde energia na queima do combustível, e então ele perde por calor também. Então o gerador elétrico a diesel, ele gera energia sim, mas a energia que ele gera toda, parte dela é consumida na sua própria resistência interna. É claro, essa resistência interna ela é picotoca, ela é pequenininha, ela é bem pequenininha, diferente do ferro de passar roupa, do chuveiro, do air fryer, do ar-condicionado, do aquecedor elétrico, do Tostex e de qualquer coisa que você queira, tá? Então, pessoal, saiba que uma bateria ideal é aquela que não tem resistência interna. Uma bateria real é aquela que tem resistência interna. Tem resistência interna. Ah, professor, e como é que vai ser para calcular? Então, ó, é do jeitinho que eu escrevi ali, ó. Olha, como é que faz para representar, aliás, não calcular? Ó, eu vou colocar uma resistencinha interna do lado do gerador, do polo negativo aqui, ó. Do lado do polo negativo, eu vou colocar uma resistencinha pequenininha, tá? Que é o que ele perde. Beleza? Bom, então, pessoal, o que eu preciso saber aqui, ó? Se eu tenho um... Deixa eu achar uma... Cadê aqui? Ah, é aqui embaixo, aqui, ó. Se eu tenho uma situação como essa, ó, uma bateria com uma resistência interna e um resistor normal, igualzinho o meu exemplo da lousa, então como é que eu calculo a resistência total? Pessoal, não tem segredo. Você está vendo que a resistência aqui, o chuveirão, ele está em série com a resistência interna da bateria? Então basta somar normal, tá? Você vai olhar que está em série, basta somar normal, tá? Beleza? Então, olha só o que eu tenho. Que a resistência total vai ser a energia da minha bateria, a DDP da minha bateria, dividido por R mais R, tá? Esse E aqui é a DDP da bateria U, mas ele não vai mais chamar de U. Por quê? Porque U era quando não tinha o R. Agora que eu tenho o R, as DDPs da bateria aqui, elas vão ser chamadas de E, tá? E esse E, gente, ele é um valor diferente do U. Por quê? Porque o U é a energia total. O E é a energia descontada, o que perde de energia potencial no resistorzinho, tá? E aí esse Ezão aqui é chamado de força eletromotriz, tá? É um nome que se dá, tá? Força eletromotriz, tá? É o nome desse Ezinho aqui. Legal isso, né, gente? É uma resistência que fica dentro da minha bateria, do meu gerador a gasolina ou a diesel. É isso, tá? Beleza? Bom, vamos tentar dar uma olhada como isso aparece nos exercícios. Vamos fazer pelo menos um aqui, ó. Olha só o que eu tenho. A bateria de um automóvel apresenta a curva característica a seguir. E aí ele pergunta aqui, ele diz aqui, ó. A força eletromotriz, a FEM, a força elétrica, é o E lá, e a resistência interna da bateria valem quanto, tá? Então, dá uma olhada o que ele diz aí pra gente. Primeiro, a força eletromotriz dessa bateria e o que ele diz? E a resistência interna vale quanto? Bom, já está no finalzinho da aula, eu vou dar uma olhada aqui para vocês. Olha só, pessoal, a força eletromotriz dessa bateria, por enquanto, enquanto eu tenho zero de corrente nela, ó, zero de corrente nela, ela mede 12, tá? Então, beleza, a força eletromotriz dela é a própria 12. Por quê? Porque enquanto eu tenho zero de corrente passando por ela, ela vale 12 de DDP, tá? Beleza? Então, tranquilo aí. E qual é a resistência interna
dessa bateria aí, ó. Gente, a resistência interna, eu vou pegar aqui, ó, U é igual a R vezes I, tá? Aqui, então, U é igual a R vezes I, R vai ser 12 dividido por 4, vai dar 3 ohms, tá? Então, a alternativa D de dado, tá? 12, né? Aqui ele falou tangente de θ e tal, até poderia ser a tangente desse θ aqui, né? Mas o mais ideal é você lembrar que U é igual a R vezes I. U é igual a R vezes I, tá bom? Vamos lá. A diferença de potencial obtida dos terminais de um gerador é 12. Quando esses terminais são colocados em curto-circuito, a intensidade da corrente elétrica fornecida pelo gerador é 5 amperes, tá? Então, nessas condições, a resistência interna do gerador é... Bom, vamos lá ver, ó. A DDP que ele menciona é a DDP da bateria, né? É 12. Então, a bateria, U é igual a R vezes I. Se eu quiser saber a resistência interna, então é a corrente que passava, né? Vai dividir a DDP. Então, DDP 12 dividido pela corrente 5, tá? 12 dividido por 5 dá 2,4 ohms, tá? Beleza? Isso caiu lá na UEL também. Mas aqui, gente, U é igual a R vezes I. Ah, professor, mas ele escreveu que E é igual a R vezes I. É porque E é força eletromotriz. Tem a ver com a bateria ideal. Mas, numericamente, dá na mesma, né? Vamos lá, esse exercício aqui, ó. Esse não vai dar tempo, né? Ó, calcule a resistência interna, calcule R e assim vai. Então, esse aqui, ó, a partir do 3, a gente faz aula que vem, tá? A gente faz o 3 e o 4 e... Ué, aí aqui já muda? Aqui já vai pro módulo 9, que era o módulo 8. Legal, gente. Módulo 9, depois o módulo 10... E aí vamos ver para onde ele vai. Associação de geradores, tem bastante coisa. Bom, pessoal, a nossa aula vai até 10 horas, né? Não vai até 9h50, vai até 10 horas, então dá para continuar. Eu achei que ia até 9h50, perdão. Vamos lá, vamos fazer esse exercício 3 aqui para dar uma olhada como que ele funciona. Eu vou fazer ele de uma maneira bem rapidona para a gente ganhar tempo nessa parte aqui, tá? Então, ó, para determinar a resistência R de uma pilha de força eletromotriz 1,5 volt, um estudante monta o circuito abaixo. Ele utiliza um resistor R, um voltímetro V e um amperímetro A, tá? Beleza, né? Então, vamos lá. Com a chave fechada na posição 1, o voltímetro e o amperímetro mostram as leituras 1,45 e 0,5 amperes, tá? E aí ele já diz pra gente aqui, calcule a resistência interna R da pilha. Bom, vamos lá, vamos pensar aqui juntos. Quando eu ligo o S a 1 aqui, a minha DDP, que o voltímetro marca entre esses dois caras aqui, vale 1,45. Só que a minha pilha, ela fornece 1,5 volts de potencial. E aí ele marca 1,45. Por que ele marca 1,45? Porque ele perde resistência, ele perde energia nessa resistencinha interna aqui, pequenininha, tá? Beleza? Então, essa é a primeira ideia. E qual é a corrente que passa por ele? Meio. Então, olha só, se eu tenho U é igual a R vezes I, então, como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, o U é a diferença entre eles, é 1,5 menos 1,45, 0,05. Isso é igual a R vezes I, que vale meio, tá? Vezes I, que vale meio. Então, 0,05 dividido por meio dá 0,1 ohms, tá? Maravilha.
essa é uma questão bem interessante, hein, gente? Bem interessante. Você tinha que perceber o seguinte, pessoal, ó, que essa DDP aqui, ó, ela é igual a DDP total menos o que se perdeu nessa resistência interna, tá? É a DDP total menos o que se perdeu nessa resistência interna. Então, isso tá aqui, ó. A DDP total menos o que se perdeu na resistência interna. Isso tem que ser igual a 1,45, tá? E aí aqui a gente chega na resistência interna. Bom, o que mais eu tenho aqui que ele pede? Letra B, calcule a resistência R. Ora, aqui é mais fácil, né? Eu sei que a DDP é 1,45 e a corrente é meio, então essa resistência vai ser 1,45 dividido por meio, né? Que vai dar 2,9. Essa aqui é mais simples, beleza? Aí, a alternativa C, vamos lá. Faça uma previsão de qual será a leitura no voltímetro quando a chave S estiver aberta. Ah, gente, quando a chave S estiver aberta, deixa eu ver. Bom, quando a chave S estiver aberta, o sistema vai deixar de passar corrente, não é verdade? Quando a chave S está aberta, porque ele vai estar aberto o sistema. Então, a leitura no voltímetro tem que ser igual à leitura da pilha, ó, 1,5, tá? Por quê? Quando a chave está aberta, não passa corrente elétrica. Se não passa corrente elétrica, essa resistência interna ela não perde potencial. Não tem U igual a R vezes I, porque a corrente está zero. A chave S está aberta, tá? É a mesma coisa do seu interruptor da lâmpada aí, ó, tá? Você desligar a lâmpada, a chave está aberta, não passa corrente nenhuma, beleza? Então, se a chave estiver aberta, qual será a leitura, tá? Determine as leituras no amperímetro e no voltímetro quando a chave S estiver fechada na posição 2. Tá, quando ela está fechada na posição 1, a leitura é meio, tá? Quando ela estiver fechada na posição 2, perceba então que o cara 1 vai entrar em curto-circuito, que esse R aqui vai entrar em curto-circuito, porque os elétrons vão sair daqui de cima, vão atravessar esse R1, vão passar aqui, chegar aqui, elas não vão para onde tem ohms, elas vão por aqui, ó. Aí vão passar aqui para S e passar por lá. E aí, como U é igual a R vezes I, né? U é igual a R vezes I, então você vai ter 1,45 igual a R, que é 0,10, vezes I, tá? Então a corrente vai dar 14,5, né? 15, na verdade, 14,5, 15. Por quê? Porque o gerador 2 estará em curto-circuito, beleza? Então, se esse cara 2 está em curto-circuito, a pilha vale 1,5, R vezes I, tá? R vezes I, então, que é 1,5 dividido por 0,1 dá 15, que é esse cara aqui, ó. Que é esse cara aqui, tá? Tem que entender que quando eu ligo a chave S em 2, o R aqui ele passa a estar em curto-circuito, a corrente não vai passar nele. Legal, né? Esse exercício difícil pra caramba, né? Esse exercício 3 aí, né? Vamos olhar o exercício 4. Exercício 4 ele diz... Cadê o exercício 4? Ele só diz isso direto. Determine a resistência interna do gerador, tá? Resistência interna do gerador. Vamos lá, pessoal. Olha só, a resistência interna do gerador, ele vai fazer por esse cara aqui, ó, dividido por esse cara aqui, ó, tá? Então ele vai pegar o U dividido pelo I. U dividido por I vai dar a própria resistência mesmo, né? Beleza? Tá? U dividido por eles aí, ó. 12 dividido por 4 vai dar 3 de resistência interna aí, ó, tá? Maravilha, né? U dividido por I. E aí a segunda parte ele diz: qual é a força eletromotriz do gerador? Bom, a força eletromotriz do gerador, ela vai acontecer quando a corrente aqui é zero. Então ela vai ser um pouco acima aqui, ó. Vai dar nesse ponto ali em cima.
E aí a gente consegue fazer ela através de uma semelhança de triângulos ou através da continha aqui, ó. 24 é igual ao E menos o que se perdeu, tá? Que é 3 vezes a corrente elétrica 4 aqui, ó, tá? E aí, 24 é o que eu tenho. A força eletromotriz é o que eu quero descobrir. Ela menos esse cara dá 24. Então, a força eletromotriz, ela dá 36 volts. Beleza, pessoal? Esse é um exercício, esse é mais fácil até, né? Bem parecido com aquele 1, esse é um pouco mais complexo. Indo agora para o módulo 10, módulo 9, ele pede aqui, qual a intensidade da corrente no circuito abaixo? Bom, vamos fazer rapidinho aqui, ó. 10 mais 10, 20, tá? Eu tenho DDP, U é igual a 10, que é igual a R vezes I. Ué, mas o R é 20. Então, 10 dividido por 20 dá 1 sobre 2, que dá meio. Então, alternativa meio aqui, ó, resposta B. Essa é bem simples, né? Essa aqui não cai na prova não, né? Esse tipo aqui, né? Qual é a corrente, assim? Vamos lá, letra 2. Letra 2. O professor, volta só um pouquinho na 1, porque o senhor tem um pouquinho rápido. Não tô entendendo, não entendi. Deixa só um pouquinho na 1 aí. Só um pouquinho. Deixo sim. Prontinho, professor. Prontinho? Esse daqui é muito simples, né? Por quê? Eu tenho duas resistências em série que somadas dão 20. A DDP dá 10, então U é igual a R vezes I. 10 dividido por 20 dá meio, tá? Essa é bem simples mesmo. Vamos lá, questão 2. Na figura abaixo, a intensidade da corrente através do amperímetro. O amperímetro está aqui, ó. O amperímetro está aqui, ó. É 3,5 amperes, quando a chave S está aberta. Então, esse cara vale 3,5 quando esse cara não funciona, quando esse resistor está desligado. Desprezando as resistências internas do amperímetro e da bateria, calcule a intensidade de corrente no amperímetro, tá? Quando a chave está fechada. Bom, gente, aqui falta pouco tempo, então eu vou mais acompanhar vocês. Dá uma olhada. Corrente elétrica vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência. Eu tenho duas resistências em série, a 1 e a de 5. Professor, e a outra de 5? Calma, a chave está aberta. A chave está aberta. Então eu tenho 5 mais 1, 6, tá? Esse é o ohm. A corrente elétrica é 3,5, então 3,5 vezes 6 dá 21. Então a força eletromotriz dessa bateria vale 21 volts, tá? Mas ele não pede isso, ele pede o seguinte, quando ela for fechada, qual é a corrente, qual vai ser a corrente nesse amperímetro quando ela estiver fechada? Ora, quando ela estiver fechada, gente, então eu vou ter outra resistência elétrica, né? Então essa vai estar junto, vai estar em paralelo com essa. 5 com 5 vai dar 2,5, porque estão em paralelos, mais 1, 3,5. 3,5 vai dar essa resistência total. Então, 21, que é a DDP, dividido por 3,5, vai dar exatamente os 6 amperes de corrente, tá? Vai dar 6 amperes de corrente, letra C. Bem de boa essa aqui, essa é mais fácil, né? Bom, pessoal, nosso tempo esgotou, então a gente fica aqui, ó, a aula que vem a gente começa nessa 3 aqui, ó, bem simples. Mas você podia tentar fazer essa 3, hein? Ó, uma bateria com uma resistência interna, 2 caras em paralelos e uma galera em série. Gente, essa é muito fácil, tá? Muito fácil essa aqui. Beleza? Ele está pedindo a intensidade da corrente elétrica que passa pelo resistor 5. O resistor 5 é esse. Ele está em série com a bateria, ó. Ele está em série com a bateria. Então, a corrente elétrica que passa pelo resistor 5 é a corrente elétrica total, tá? É a corrente elétrica total do circuito.
Essa aqui, gente, é super simples, ó. Dá pra fazer até de cabeça aqui, ó. 9 com 9 dá 4,5. Com meio dá 5. 5 com 5 dá 10. 30 dividido por 10 dá 3. Alternativa D de dado. Ó. Alternativa D de dado, ó. De cabeça a gente fez esse aqui, ó. Tá? Legal, né? Caiu na Universidade Federal de R do Rio de Janeiro. Não sei o que é R no Rio de Janeiro. Mas é isso. Então, ó, fiz mais um aqui correndo com vocês, tá? Aí a aula que vem a gente começa nesse 4, que dá pra você fazer também de ter ele, hein? Dá pra fazer ele também, dá pra fazer, mas a gente deixa pra aula que vem. Valeu, pessoal. Então, um bom dia pra todos aí, uma boa tarde.